Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje um pouquinho atrasado, mas chegamos. O programa Ser Pleno com Rosane Fonseca chegou na sua manhã de sábado. Hoje, 1º de agosto, já passamos da metade do ano, né, gente? Como passa rápido. Parece que foi ontem que foi o Réveillon e agora nós já estamos para mais da metade do meio do ano. E aí a gente começa a repensar algumas coisas, né? A gente começa a analisar algumas coisas. O que eu fiz nesses 6 meses? O que falta fazer nesses 6 meses, né? Então, a gente... É bom... Oi, minha diretora entrou aqui, ó, Sâmia. Bom dia, bem-vinda ao programa. Então, hoje eu vou estar recebendo a Anne Lopes, é uma cantora, compositora, lá de Belém. Ela está comigo aqui, via link. Infelizmente, ela não conseguiu vir ao vivo, né? Porque ela já tinha outros compromissos, mas isso não nos impediu de estarmos juntas hoje. Anne, você está comigo? Bom dia. Olá, bom dia. Olha a Anne, bom dia. Toda caracterizada paraensezinha que é, né, Anne? Bem-vinda. Como é que você está? Eu estou muito feliz pelo convite também. Fala mais alto um pouquinho, Anne, porque está meio baixo ainda. Eu estou muito feliz e me sinto lisonjeada em ter recebido o convite. Eu também fico lisonjeada de você ter aceitado a participar do programa, porque eu sei que sua vida é bem corrida. Ontem ela estava em live às 10 da noite, eu falei para ela assim, Anne, você guarda um pouquinho dessa energia para amanhã, Anne, porque eu preciso de você amanhã inteira, não foi? A gente se conheceu aqui em Itaituba, ela fez um show aqui em Itaituba pela Secretaria do Meio Ambiente, e nós dançamos juntas, né, Anne, até o chão, até 2 horas da manhã. Foi um evento, assim, diferenciado, porque a gente estava falando de coisa séria e muito pesadas, e aí a Anne veio e trouxe a leveza com a sua voz, com o seu carisma, com sua atenção com a gente, e eu fiquei encantada por ela, e eu falei, não, eu quero levar a Anne no meu programa, e para a gente conversar um pouquinho. Eu fiz uma breve apresentação de você, Anne, aqui. Eu estou aqui no TikTok de um lado e estou no Instagram do outro aqui, sabe? E o pessoal está te ouvindo também. Por isso que eu falei para você falar um pouquinho mais alto para o meu povo aqui te ouvir. Anne, eu falei que você é cantora, compositora, mãe atípica, e agora entrou para a política, né, Anne? Está indo aí, é candidata a deputada federal pelo PDT em Belém. Fala um pouquinho sobre você, para quem ainda não te conhece, que eu acho pouco provável, né? Mas vamos lá, para quem ainda não te conhece, porque eu estou com um público lá de Brasília, eu estou com um público de Goiânia, eu estou com um público de Paris, onde eu tenho uma mãe que mora e ela está sempre me assistindo, né? Um primo lá em São Francisco, nos Estados Unidos, também me assistindo. Então, assim, eu tenho uma galera, né? A Sara, irmã de uma grande amiga minha que está em Amsterdã. Então, assim, nós estamos esparramados aí, direto. Esse povo está aqui dando um oizinho para mim. Então, você está indo para o mundo, né? Está saindo das fronteiras do Pará, Anne, está indo para o mundo. Fala um pouquinho para mim, quem é a Anne Lopes? Né? Como é que a Anne Lopes entrou na música? Como é que a música entrou na Anne Lopes? Primeiramente, bom dia a todos que estão assistindo, galera do TikTok, do Instagram, que vão assistir futuramente esse programa também, que vai ser postado depois no YouTube, em outras redes sociais. Estou muito feliz de estar aqui. Geralmente, quando eu faço programa aqui em Belém mesmo, né, na RPA, na Record, nos programas aqui mesmo de Belém. É a primeira vez que eu estou fazendo um programa, né, nesse nível, assim, internacional até. Chiquíssimo! Chiquérrimo! E é a primeira vez, assim, então, assim, eu estou muito feliz, realmente, muito grata
E assim, a Annie Lopes, primeiro, a Annie Lopes, ela é dois tipos de ser humano. Ela é uma artista, que é chamada de Annie Lopes, e ela é uma outra pessoa que é chamada de Tiane, porque eu tenho outros nomes também, Anne e Tiane, né? As pessoas me chamam de Tiane, que são as pessoas que me conhecem desde criança, meus vizinhos, minha família, minha mãe, minhas irmãs. E Annie Lopes são as pessoas que me conheceram depois de eu começar a ser cantora, né? Eu comecei a cantar quando eu tinha 19 anos, porque mais por uma questão de necessidade, não de que era o meu sonho ser cantora, mas é aquela situação, a gente não sabe o que tem nos reservado o nosso futuro. Então, as coisas foram acontecendo, mas não foi aquela situação de eu ter forçado. Realmente aconteceu, foi acontecendo bem naturalmente mesmo. Foi mais uma situação de sobrevivência, mas aí deu certo porque era algo que eu sempre gostei de fazer, de cantar, né? Só que eu nunca imaginaria que eu iria viver 100% da música, como eu vivo, que eu iria construir toda a minha história, tudo que eu tenho hoje pela música, né? Isso nunca me passou na cabeça. Então veio como uma caixinha de surpresas para você. Né? Simplesmente ela chegou e você acolheu essa possibilidade e investiu e está investindo, né? E está começando não, já cantou com pessoas importantes, né? Já cantou com Joelma, já cantou com Manu Batidão, que o dia que você cantou essa música da Manu Batidão lá no evento, eu falei para você que é a minha história de amor com meu marido, aquela música da Manu, aquela mais famosa, eu sempre esqueço o nome, daqui para frente, alguma coisa assim, né? Sim. É a minha história, parece que ela veio aqui, copiou a minha história e fez uma música, né? Então, assim, como é que é estar diante de pessoas que eu tenho certeza, você com uma boa paraense, lá atrás foi Tiete, foi fã número 1, ou ainda era fã número 1, né? Como é que foi esse momento? Assim, eu realmente, eu ficava sempre olhando assim, os vídeos, as músicas tocando, como no filme, a Joelma também. E aí, quando eu comecei a entrar nesse ramo aí, a primeira vez que eu conheci a Manu Batidão foi num show muito longe daqui de Belém. E aí ela me viu, a gente se encontrou assim, a gente tirou umas fotos, depois ela falou assim, nossa, eu gostei muito de ti. Aí ela pegou meu contato, depois ela foi me chamando para fazer alguns outros shows junto com ela, né? E até quando na época que ela ainda estava grávida, eu saí viajando com ela por aí, fazendo muitos shows com ela. E depois daí, quando ela saiu como Banda Batidão e entrou como Manu Batidão, quando ela voltou para cá, para o Pará, e fez o show dela lá no Insano, que é aqui em Belém, ela me chamou de novo, quando já estava assim na ascensão, ainda não estava daqui para frente, ainda não estava Pá Perfeito, ainda não estava nenhuma música dela estourada como está hoje, sim, mas ela estava retornando ao Tecnomelody novamente, né? E aí ela me chamou, foi incrível, foi lindo, sensacional. E depois a Joelma também, assim que eu saí da Puro Desejo e fui para a carreira solo, uma amiga minha muito próxima da Joelma, né, pediu para que eu fizesse uma apresentação da Joelma. E a Joelma prontamente também aceitou. Me recebeu muito bem, aí eu cantei a música Dudu com ela, em cima do palco, cantei junto com ela, e assim foram um dos momentos marcantes da minha vida, fora entre outros momentos lindos que eu tive com outros artistas, outras bandas também de nome, como Limão com Mel, Tropicália, já cantei também com Parangolé, então assim, são pessoas que me deram oportunidade, o Mestre já cantei com ele, Carimbó, também no palco. Que maravilha! Deixa eu te perguntar, bambeia as pernas ou não? Já está acostumada? Não, não tem como se acostumar. São coisas que como se apaixonar sempre pela primeira vez, né?
Sempre aquele friozinho, sempre aquela tremedeira. Mas Porque é isso, a gente. cantar para você é muito fácil, né? A Anne tem uma voz, gente, é lindíssima, assim. Ela canta muito bem mesmo. Eu adoro ouvir. Eu encontrei ela no Spotify, porque ela tem também, tá lá no Spotify. Já encontrei ela, já baixei algumas músicas dela ali para. Porque da próxima vez que eu encontrar com a Anne, eu quero cantar todas as músicas, porque muita música eu não sabia cantar, porque eu sou chegada aqui no Pará, né? Então tem muita música que eu não sabia. E aí até uma amiga minha, uma colega minha, falou assim, você precisa conhecer as músicas daqui, eu vou fazer uma playlist para você do que se toca no Pará. Eu falei, pois faça. Mas aí eu corri no Spotify e fui lá buscar você, buscar as suas músicas, buscar o que você canta, né? Então eu fiz uma playlist, estou ali cantando, estou ali aprendendo, porque a próxima vez eu não quero só dançar até o chão, eu quero cantar também com você, porque é muito gostoso. A sua aura, a sua energia é muito boa, Anne. E eu gosto muito de dizer isso, porque tem cantor que vai lá, canta, mas que não traz nada pra gente, né? Parece que ele só foi ali, cumpriu uma agenda, uma tabela e foi embora. A Anne não. Ela entra na brincadeira, ela dança, ela se envolve, ela atende os seus quem está te ouvindo, né? Então, assim, ela se integra ao show. Ela não é só a Anne cantora, ela é parte da festa, do momento. E isso é muito gostoso de ver em você. Eu sempre procuro dar o meu melhor em todas as circunstâncias. Eu acho que se a pessoa contrata o nosso show, é porque a pessoa quer alegria, a pessoa quer algo que transmita energia boa e é um momento especial. Então, eu acho que a gente tem que levar toda a alegria, tudo de bom que há dentro de nós e transmitir. Então, para mim é uma responsabilidade que eu levo muito a sério. O mundo pode estar desabando na minha cabeça, mas é uma coisa que eu esqueço totalmente de tudo. Eu me entrego de corpo, alma, de voz, de coração e tô ali, esqueço de tudo e me entrego de verdade para aquele momento. E eu amo, né? E isso faz a diferença, né, Anne? Isso faz a diferença. Acho que é por isso que você tem se destacando aí nesse mercado, né, e as pessoas, quer dizer, te buscaram lá em Belém para você fazer um show aqui em Itaituba, não foi à toa, né? Não é porque você, pelos seus lindos olhos azuis, que você nem tem, né, Anne? É porque realmente você faz essa diferença. Isso traz, né, toda essa coisa do acolher, do estar junto nesse momento. Anne, eu sei também, olha, eu não sei se eu vou poder pedir, porque eu sei que ontem você cantou até tarde. Eu fui dormir, já era umas 10 e pouco, você ainda estava em live. Mas eu não sei, de repente você ainda me dá uma palhinha hoje, canta alguma coisa para o povo ouvir também sua voz, se você puder, obviamente, porque, né, não foi pensando em você em você cantar aqui, mas foi para conhecer um pouquinho de você, falar um pouquinho dessa várias facetas que você está envolvida aí, né? Cantora, compositora, mãe atípica e agora, como eu disse, candidata a deputada federal. No dia que você esteve aqui em Itaituba, Anne, eu vi um dos seus vídeos em que você estava no hotel se arrumando e bateu aquela saudade da filhota, né? Uma filhota que tem, acho que 3 anos, né, Anne? Uma bebê ainda, né? Acho que sim, ela tem 5. 3 anos. 5 anos. 5 anos. Ela é de 21, né? 21, não é isso? Isso, sim, agora eu 21. lembrei lá da escrita. E que você, na hora que você estava se arrumando, você se emocionou ao lembrar dela, né? Pensando, ai, nem me fala. Aí, a cantora Anne Lopes ficou aqui no cantinho e entrou a mãe, né? A mãe de pensar assim, bom, eu estou aqui me divertindo, estou aqui num lugar, como é que está minha filha? Como é que está isso? E aí que vem a pergunta, como é que você compartilha, como é que você vive isso? Como é que você lida com essas questões?
Porque vai ter dia que você vai passar 1, 2 dias fora, mas vai ter dia que você vai ter que passar mais dias fora fazendo shows. Como é que é para você essa divisão de atribuições e de tarefas? A minha filha, ela foi diagnosticada, né, com autismo nível 3 suporte em 2023, né? E foi uma coisa que até foi libertador, porque eu sofria muito antes de ter o diagnóstico dela, porque eu pensava que era coisa para tratar ela direito, dar atenção para ela, dar, sei lá, educação para ela direito, e aí eu achava que era culpa minha por tudo que estava acontecendo. Depois que eu descobri o laudo e teve toda a situação de eu ter estudar, né, um pouco sobre isso, entender o que acontece, eu entendi que ela precisava de uma rotina, ela precisava de previsibilidade, além de atenção, né, que eu já dava bastante para ela. E aí, quando eu vi que eu tinha que abrir mão do meu trabalho, pelo menos até ela se estabilizar, eu entendi que eu não poderia ser completa em tudo. Em alguma coisa eu ia ter que falhar. Então eu preferi falhar como artista, não como mãe. E assim, para mim, foi muito desafiador, porque eu amo estar no palco, eu amo cantar, amo fazer meu show, usar minhas botas, usar minhas roupas cheio de pedra, minhas maquiagens, cabelão, né? As pessoas sempre me viram assim como uma artista em cima do palco que dança, que joga o cabelo, que vai até o chão, que conversa, que brinca. E aí eu tive que abrir mão disso, né? Por conta dela. E foi um dos poucos momentos em que eu fiquei muito longe dela, né? Porque a única vez que eu fiquei longe dela foi para quando eu fui para o Rio de Janeiro, que foi para o Estrela da Casa, que me chamaram, né? Ano passado, que me chamaram para fazer a semifinal, né? Para escolherem as artistas para representar o Rio-Pará lá no programa da Globo, que é o programa do Estrela da Casa. E aí foi esse tempo que eu fiquei longe dela, que eu fiquei acho que 2 dias, e foi para Itaituba. Então, assim, eu entrei, me deu, assim, tipo, uma crise, né? Quando eu acabei de me arrumar, me deu uma crise de saudade dela, assim, imensa. Porque eu não estava mais acostumada a ficar tão longe, assim, dela, sabe? A Anne, eu acompanho a Anne nas redes sociais, né? Desde que eu a conheci, justamente porque eu disse, eu me encantei pela forma com que ela lida com o público, lida com o dia a dia, né? E a Anne, ela não é só cantora, ela é dona de casa, ela faz a comidinha, né? Ela cuida, ela limpa, ela arruma, ela organiza. Então, assim, ela tem mesmo essa coisa de que não é só o glamour de ser cantora, de fazer shows, de conhecer pessoas famosas, mas é a realidade do dia a dia, né, Anne? É a realidade de ter que chegar em casa e ter que fazer uma comida, lavar uma roupa, limpar uma casa, cuidar de uma criança que às vezes não dorme à noite por alguma questão ou que adoece. E a Anne faz isso todos os dias, né? Ela posta algumas coisas, eu acabo acompanhando a Anne em alguns momentos. E aí que surge, né, essa questão que a gente vem falando, Anne, muito, muito sobre isso, sobre essa... eu vou usar uma expressão aqui, é a única que me veio à cabeça agora, mas uma espécie de banalização do diagnóstico do transtorno do espectro autista, que hoje toda criança é diagnosticada com transtorno do espectro autista e que às vezes não é um transtorno do espectro autista, é uma outra característica, uma outra condição, né? Eu já falei isso aqui em outros programas, e que as crianças que são realmente diagnosticadas com transtorno do espectro autista vão acabar se prejudicando de alguma forma as famílias, essas crianças, por conta do que vem acontecendo, porque parece que ficou tudo tão fácil, qualquer pulo, qualquer criança que não quer conversar ou que
que tem uma característica pessoal, é da sua personalidade, com alguns profissionais com pouca responsabilidade no que está fazendo, está diagnosticando a criança com transtorno do espectro autista. E isso é uma coisa que eu, como psicóloga, estou muito preocupada com isso. Eu já falei isso várias vezes aqui em outros programas. A gente precisa começar a repensar a formação desses profissionais que vão atender essas crianças, essas famílias, para que a gente tenha, de fato, um diagnóstico correto e não simplesmente rotule aquela criança. Isso mesmo. Já passou por isso, Anne? Já passei. Recentemente, eu recebi uma mãe, né, muito desesperada, mandando mensagem para mim, dizendo que não aguentava mais os filhos, que não sei o quê, e que era autista, né? Eu fui lá e entendi que os filhos não eram autistas. Eu não sou nem um pouco especialista nisso, porém eu já estudei muito sobre o autismo. O que eles poderiam ter no máximo era uma ansiedade ali generalizada, um transtorno de depressão, né? E entre outras questões ali, mas não autismo, porque o autismo ele tem características muito acentuadas, né? Sim. Que não é só a falta de falar, são as estereotipias, as rigidez cognitivas, o olhar lateralizado. A seletividade alimentar não é do autismo, é uma comorbidade que pode vir junto com o autismo. Mas assim, o autismo mesmo, ele não é uma questão de personalidade. A pessoa quer se cortar, tipo, a pessoa tem 10 anos, a criança tem 10 anos, quer se cortar, a criança com 10 anos está, sei lá, jogando coisa na parede, e achar que isso é autismo, entendeu? Isso tem que ser analisado de outros ângulos. Exato. E aí a pessoa realmente acaba dando um diagnóstico que não é o necessário e acaba medicando. Não estou dizendo que aquela criança ela não tem nada, ela tem sim alguma coisa, porque não é normal uma criança de 10 anos pegar um vidro e querer se cortar, uma criança, sabe, ficar pulando que nem um macaco, assim, para um lado e para o outro, quebrando as coisas. E, assim, não é normal. Isso realmente tem que ir para o psiquiatra e ali ver se é uma esquizofrenia, né? Algum outro tipo de transtorno, para essa criança também ter o tratamento, né? Mas realmente o que você falou é uma verdade em relação ao transtorno, porque tem gente, né? Os pais, às vezes eles estão só olhando e ouvem o que os pais falam, ó, meu filho não consegue dormir, meu filho não consegue comer, meu filho se irrita muito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então é autista. E aí acaba que vai fazer um tratamento que não é próprio para aquela criança e acaba até prejudicando futuramente, né? Acaba nivelando todo mundo, né, Anne? Você falou uma coisa aí que eu vou até fazer uma brincadeira aqui. Você acha que é a criança que precisa ser encaminhada para psiquiatra, para um psicólogo, ou será que seriam os pais? Porque, assim, se a gente parar para pensar, né, há 2 semanas atrás eu trouxe aqui a doutora Cláudia Saigusa, que é uma terapeuta, uma psicóloga e que autora do livro Geração Conectada, né? As telas são realmente as vilãs? Vale a pena ler esse livro, viu, Anne? E aí ela fala dessa questão, né? Ela faz toda a explicação da conexão cerebral, mas ela fala também dos limites que têm que ser impostos, das frustrações que precisam acontecer na vida da criança, né? E hoje o que a gente vê são crianças que não são frustradas, que não recebem não, que não têm limites, que não têm disciplina, agem como verdadeiros mini adultos com autonomia para fazer tudo que é dentro de casa. E aí eu te pergunto, você acha de fato que é a criança que tem que ser levada para um psicólogo, ou será que seriam os pais para aprender a ser pais, né? Para aprender que criança precisa ter limite, que criança precisa
ter hierarquia, noção de hierarquia. Quem manda aqui, meu filhinho, é mamãe. Você e papai, você e filhinho, e sua irmã e tudo, vocês estão aqui, mas quem manda aqui é mamãe e papai, né? Então, baixa seu tom de voz, melhora como você fala comigo, fala tudo isso. O que você acha? Isso. Eu concordo contigo em relação aos pais, né? Tentarem rever o seu modo de ensinar. Por quê? Isso que você falou em relação a telas é muito, muito, muito importante e interessante. Porque, assim, a minha filha aqui dentro da minha casa... Pode continuar. A minha filha aqui dentro da minha casa, eu não dou tela para ela. Eu não dou celular. Por quê? Porque isso deixava ela muito mais irritada, estressada, desregulada. E eu percebia que ela ficava muito agressiva. Nossa, então eu falei, não, vou tirar o celular dela. Comecei a tirar o celular dela. Quando ela ficava apontando assim, porque ela não fala ainda, né? Uhum. Ela apontava assim, eu falava, não, aqui não. Só que na casa da avó dela, como a avó dela já é uma senhora, ela ainda, né, cede um pouco do celular. Sim. Mas é aquela situação. Nós, pais, temos que ter essa consciência de que ficar empurrando o celular para a criança só para querer não ter trabalho com aquela criança, porque a criança, ela é pura energia e ela precisa, sabe, usar aquela energia para alguma coisa. Então, o celular na criança, a criança passa o dia todo ali, com o dedinho rolando, assistindo desenho, assistindo um monte de coisa. Isso traz uma ansiedade, traz distúrbio de um monte de coisa. E aí os pais acham que é crise, que é coisa de problema mental, psicológico. Mas às vezes é só muito celular, muita tela. Isso. E isso é importante mesmo de a gente estar falando sobre isso, porque onde eu vou com a minha filha, eu sento com ela e eu vejo assim que muitos pais sentam com seus filhos para querer comer no restaurante e dão o celular para crianças. E tipo assim, é como se já fosse uma coisa normal, sabe? E para mim, eu acho muito triste porque vai passando-se o tempo, né? Tipo, ontem a minha filha estava muito entediada, porque ela passou o dia todo dentro da minha casa e estava tudo trancado aqui, que não tem janela, só tem uma portinha onde eu moro. E aí eu falei, meu Deus, eu tenho que tirar essa menina do tédio. Peguei o jogo de memória que eu tenho, né? E comecei a brincar com ela de jogo de memória. E ela ficou muito feliz, ela ficou, sabe, assim, muito ativa e tal. E aquilo desestressou ela. Então, são coisas que a gente tem que procurar fazer com nossos filhos também. Ter o nosso momento de brincar com eles, dar atenção para eles. Entendeu? Porque isso é muito importante. E depois que eu comecei a fazer isso, eu percebi muita mudança na minha filha. Ela tem as estereotipias, ela tem rigidez, ela tem distúrbio do sono, ela tem seletividade alimentar, ela tem dificuldade em olhar, em ouvir, em socializar, em falar. Porém, a situação de telas, depois que eu tirei, eu percebi assim que ela se tornou uma outra criança até. Então, se eu pudesse dar um conselho para os pais, seria rever o modo como você está criando o seu filho. Né? Às vezes empurrar muito doce, dar muita tela, fazer todas as vontades da criança, isso não tem como ter uma mente, sabe, saudável com isso. Exatamente. Porque, assim, é muito nessa geração, principalmente essa geração da sua idade, um pouquinho mais nova, um pouquinho mais velha, não da minha, mas é uma geração que está em busca constante de alguma coisa, né? Parece que o tempo todo está se superando, né? Buscando fazer algo mais, porque não pode deixar de fazer, porque senão vai ficar para trás e não vai, sabe? Não vai estar no mesmo nível que o colega, né? Então,
acaba que não está tendo aquele tempo para poder respirar, né? Para poder, opa, peraí, calma, deixa eu dar o meu tempo também para o meu cérebro, para eu descansar. E aí, às vezes, o pai, né, esses jovens, esses adultos de agora, acabam tendo filhos e eles, na ânsia de querer mais e mais, não só para ele, mas para sua família, porque acredita que proporcionar bens materiais, né, bens palpáveis, vamos assim dizer, vale muito mais do que um momento, por exemplo, como esse que você deixou o celular de lado, deixou os seus compromissos, deixou a Anne Lopes de lado e foi ser a mamãe, né? Foi ser a mamãe, brincar com um joguinho de memória e tudo. E você vê que é uma atitude que não te custou um centavo, você não teve que sair para comprar nenhum presente fora, né? Você não teve que abrir mão de grandes coisas, assim, a não ser de um tempo, mas que você estava ali com ela e que fez toda essa diferença. Essa é a ideia que a gente precisa ter, né? Deixar brincar. O brincar faz parte do processo de crescimento, de amadurecimento. O brincar faz parte do processo de entendimento, né? De escolhas para vidas, né? Então, aprender, o perder, o ser desafiado, isso tudo faz parte do processo do brincar, né? Que vai levar. E o que acontece é que os pais, eles querem ter facilidade em criar os seus filhos, né? Eles entendem que o celular vai amenizar quase tudo. A criança quer sair, toma o celular. A criança quer fazer qualquer coisa, toma o celular. O pai está ali, ou a mãe está ali, estudando, trabalhando, fazendo qualquer coisa, toma o celular, não sei o quê. Então, assim, tudo é para facilitar, né, a vida dos pais, mas isso acaba prejudicando muito a criança. Né? Porque a criança não desenvolve a sua criatividade, né? Como pintar, desenhar, recortar, pular, correr, brincar de esconde-esconde. Porque a gente acha que a gente não tem essa obrigação, mas a nossa obrigação como pai, sabe, como mãe, é fazer isso com nossos filhos. Não é só a gente trabalhar e, sabe, deixar as coisas acontecerem e o tempo passar e você fazer com que seu filho fique preso ali no mundo que nem é de realidade, nem é de verdade, é um mundo virtual. Então a gente tem que ter essa conscientização e começar a trabalhar em relação a isso. E eu entendo que muitas mães, elas sofrem uma sobrecarga muito grande em relação a isso, porque elas têm que se desdobrar em muitas coisas. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes é a primeira infância, né, dali daquele momento. Então, é o momento em que a criança vai estabelecer conexões, vai ter lembranças boas, né, e vai se desenvolver também. Então, eu acho que é muito importante. Né? Isso. Eu acho que é importante a gente dar essa atenção especial para os nossos filhos em relação a isso. Exatamente. A estar com eles, a estar presente com eles de verdade. Não só, tipo, eu aqui na cozinha, minha filha lá dentro do quarto, pelo menos ela está aqui, mas eu não vejo ela, não converso com ela, não brinco com ela, não interajo com ela, mas ela está aqui. Então, a gente tem que ter essa situação de estar perto mesmo, de conversar, de olhar nos olhos, de brincar, de rir, de cantar, de conversar. Isso é muito importante, isso não tem dinheiro nenhum que compre. Não. É o presente de fato, né? É o presente fisicamente, emocionalmente, né? Toda essa questão. E não aquele presente ausente, né? Aquele presente que você está ali, você não passa de um mero parte da decoração da casa quase, né? Que tem a estante, tem a mesa e tem você. Né? Então, pronto, né? A criança passa ali, ela vê que tem você, ela vê que tem uma estante, ela vê que tem uma mesa, mas ninguém interage com ela, né? Então, isso é muito sério, isso é muito preocupante, porque a gente está falando... Oi, Adriana, Andréia, desculpa. Oi, Andréia, bom dia, Andréia está aqui comigo. A Andréia é uma amiga do coração,
Bom dia. A gente perceber mesmo, de fato, quais são as nossas prioridades, né? O que eu quero para a minha vida e para a vida da minha família. E para mim foi muito mais desafiador, porque a minha filha ela é autista, né? E para mim foi muito mais assim complexo. É uma criança que eu pensava que ela tinha problema de surdez, porque ela não ouvia, ela não interagia, ela não olhava, ela andava na ponta dos pés, né? E tudo isso me trazia um monte de coisa. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Será que a minha filha tem algum problema mental? Será que a minha filha vai ser para sempre assim? E aí, isso para mim foi muito mais complexo por conta disso, né? Porque desde quando ela nasceu, ela já nasceu com uma criança assim, com muitos desafios para mim, né? Como mãe de primeira viagem. Sim. E isso me atrelou também uma ansiedade muito grande. Eu não conseguia dormir, porque na minha cabeça, quando eu tivesse dormindo, ela ia acordar. Porque até hoje, a minha filha, ela não dorme. Ela tem um problema muito sério com sono. E ela tomava melatonina, mas depois eu parei de dar, porque eu vi que não estava dando certo com ela mais. Então, assim, mas é questão do autismo mesmo. Isso daí é a questão dela do autismo mesmo. Não é questão de falta de limite, de falta de educação. Sim, até porque eu sou o tipo de mãe que isso para mim não vai ser justificativa ser um profissional, né? O que eu puder fazer para que ela se torne um ser humano que saiba ter a sua autonomia, eu vou fazer, porque não é um diagnóstico que vai me impedir de ser uma mãe ali também colocando regras. Ela tem as suas dificuldades de entender suas dificuldades. Porque o autismo é isso, né? Você tem que se adaptar àquela criança, tentar entender o mundo dela e conforme aquele mundo que você entendeu, você vai ali trabalhar em cima daquilo. Então é isso que eu faço com a minha filha. Eu trabalho em cima daquilo que eu sei que ela está entendendo. Sim. E assim, são várias adaptações, né, Anne, que tem que ser feito no dia a dia, adaptações de fala, adaptações de entendimento, adaptações dentro da casa, né? Porque uma criança sem o transtorno espectro autista já tem todas as suas curiosidades, as suas uma criança de 5 anos já conversa muito bem, interage, já tem seu desenho preferido, já tem sua roupa já tem sua cor preferida, enfim, já tem várias coisas, né? Uma criança de 5 anos já consegue... Ela é nível de suporte 2 ou 3? Ela é o 3. 3? Nível de suporte 3, né? Então... e ela tem outro transtorno também. Hã? Ela também tem outro transtorno do laudo, que é o transtorno hipercinético, que é um transtorno que é um pouco mais elevado que o TDAH, porque ela também tem alguns movimentos involuntários das mãos, dos pés, da cabeça, do corpo. Ela tem alguns movimentos involuntários que a médica falou que é por conta desse outro transtorno aí, hipercinético, né? E aí também tudo isso eu tive que me adaptar, aprender a me adaptar, né? E tem noites que ela fica tão intensa que eu tenho que abraçar ela totalmente, pegar a cabeça dela, segurar e ficar totalmente imóvel. Às vezes até para eu respirar é difícil, porque uma respiração minha, assim, que ela sinta, ela começa a se movimentar de novo. Então, gente, isso daqui é uma coisa que realmente a gente tem que se adaptar mesmo, viu? Anne, rede de apoio. Eu tenho rede de apoio. E não familiar, você tem? Eu tenho da avó da minha filha, que ela é já uma senhora, e é a única que a minha filha fica. Porque a minha filha também ela não aceita ficar com outra pessoa, com a minha mãe, com ninguém mais. Então, assim, a avó dela é mais que uma rede de apoio, né?
É como se fosse uma outra mãe da minha filha, que ela cuida muito bem também. E para você? Quem é a sua rede Ah, de pra... apoio? Aí que ficou meio assim difícil de falar, porque é uma questão que realmente eu sempre abordo nas minhas redes sociais, né, sobre quem cuida de quem cuida, né, que é mais ou menos isso que você está falando. A gente Exatamente. cuida, mas a gente não é cuidado, né, nem pelo Estado, que não nos promove nada de benefícios em relação à saúde mental, e nem tampouco, às vezes, a família, amigos, entre aspas, né? Porque tem pessoas que se diz que são nossos amigos, mas quando a gente precisa, não estão ali, né, do nosso lado. Então, realmente é uma pergunta que eu fico também me perguntando sempre. E não é fácil, né, Anne? Porque, assim, como artista que você é, né? Oi, meninas, tudo bem? Tô conversando com a Anne aqui e as meninas, oi, Zete, beijo, beijo, Luane, bem-vindas. Então, assim, hoje para você, né, principalmente porque agora a sua neném está crescendo, está precisando às vezes de muito mais suporte, porque ela já está indo para, né, outras habilidades, já ela é uma mocinha, né? Então tem todas essas questões. Isso passa pela sua cabeça, né? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu trouxe aqui no meu programa as meninas da AFAIP, a presidente e vice-presidente da AFAIP, que é a Associação das Famílias Autistas aqui de Itaituba. E elas falaram sobre essas questões, sobre essas dificuldades que elas enfrentam, que você disse aí, falta de rede de apoio, não só familiar, mas governamental, institucional, que seja, né? E uma das coisas que elas colocaram aqui é o medo que elas têm do futuro, né? Quando elas não estiverem mais aqui, quem é que vai ser essa rede de apoio dos nossos filhos, né? Veio uma das meninas, ela tem 2 crianças de nível de suporte 3. Então, assim, é dedicação 24 horas por dia, né? Toda aquela questão. E ela se coloca nessa posição de dizer assim, hoje eu sei, por exemplo, quando ele olha para mim diferente, eu sei o que ele está pedindo, eu sei o que ela quer, né? E quando eu não estou, quem é que vai fazer isso por mim, né? Você falou aí da avó da sua neném. Hoje você tem É essa porque, pessoa. sim, E depois? Isso passa na sua cabeça ou você evita o que a gente fala, a fadiga, o sofrimento antecipado? eu evito. Eu evito pensar nessa circunstância, mas é uma coisa que dá medo mesmo. Por isso que quando eu faço show muito tempo longe, eu sofro. Porque eu sei que a minha filha, ela tem um modo de se expressar que a maioria das vezes ninguém vai entender, Sim. somente eu e a avó dela. Ela tem um modo de pedir, ela tem um modo dela de, de conversar. Ela não conversa com uma criança normal, ela conversa de outros modos e até mesmo cantando, porque a criança autista ela gosta muito também de vocalizar, né? Ela tem muito a situação do cantar, né, que é uma forma deles se expressarem. Então a minha filha ela também ela se expressa cantando, mas nem todo mundo entende, né, tipo, o que é que ela quer de verdade. Então assim é um medo que dá. O medo não é bem de mim, é dela não ser compreendida, né? Porque ela tem a escola, ela vai ter que enfrentar outros desafios sociais, né, do dia a dia. Então, eu tenho medo dela não ser compreendida e ela começar a entender que ela é, assim, especial, vamos dizer assim, né? Que ela tem alguma coisa de diferente e aquilo vai trazer nela angústia,
entendeu? Tristeza e, quem sabe, até uma certa depressão, entendeu? Que vai arrematar em coisas mais sérias. Então, esse é o meu maior medo. É dela não ser compreendida pelo mundo que ela vai viver, que ela está vivendo. Como o exemplo, ela, quando ela sai para brincar, que eu levo ela para brincar, as crianças tentam interagir com ela, as crianças tentam brincar de casinha, de chazinho, e ela começa a fazer, a bater as mãozinhas, ela começa a pular, ela começa, sabe, aquela atitude de criança que tem autismo mesmo. E as outras crianças normais, E a elas forma dela se ficam assim. expressar, né? Que ela tá gostando daquele momento aqui, Isso. só que ela não fala, ela não interage, ela não brinca, ela não entende que aquilo ali é uma brincadeira de casinha, que as crianças querem brincar com elas. Então, assim, todas as vezes que eu saio com ela, eu percebo que as crianças ficam meio que assim, tentando entender o que está acontecendo, né? As outras crianças. Sim. E aí ela fala assim, aí as crianças falam assim, para, amiguinha, de fazer isso. Para! Aí ela fica assim, mãe, por que ela está fazendo isso? Por que ela está batendo a mão? Por que ela não fala? Por que ela não... Então, assim, isso é o meu maior medo. De futuramente as pessoas quererem reprimir ela, entendeu? Pelo modo dela ser. E aí isso acabar causando sofrimento nela, porque uma hora ou outra ela vai entender, não vai entender como a gente entende, mas ela vai entender que ela tem alguma coisa de diferente, dos normais. Isso. É diferente, é especial, não sei. E aí isso eu tenho medo, porque eu não sei como é que eu vou tentar convencer ela de que é uma coisa que não tem como reverter, por isso que tem terapias para tentar melhorar, né, intervenção, para tentar. Mas isso é uma coisa que é para a vida toda, né? Sim. Você falou aí de uma coisa que é a questão justamente dessa rede de apoio, né, institucional, governamental, que infelizmente nós aqui, principalmente o Brasil, é muito precário, é muito deficitário, chega a deixar a gente assim, com inveja de outros países que têm políticas públicas que atendem de fato pessoas com transtornos, com déficits, com doenças mesmo, né? Porque a gente tem que lembrar que o autismo não é uma doença, né? A gente tem que colocar isso o tempo todo, não é uma doença, é um transtorno, porque é para a gente quebrar um pouco dessa fala errada, né? Que o povo falar, ele é doente, ele tem autismo. Não, filho, ele não é doente. Ele tem um transtorno que gera algumas características atípicas, né? Diferentes do que você tem na sua característica. E aí, por que eu estou te falando isso? Porque recentemente você entrou para o mundo da política, né? E aí você agora é uma candidata a deputada federal, né? E eu queria saber se esse entrar para o mundo da política tem a ver com o que você experiencia na sua vida hoje como mãe atípica, ou é uma vontade que você já tinha de fazer parte da vida pública e que você gosta dessa linha e que você quer fazer de repente uma outra coisa, você tem algum projeto em mente? O que a Anne, já com tanta coisa para fazer, resolveu entrar para o mundo da política? Eu acho que as pessoas entendem errado em relação a mim, né? Porque muita gente diz assim, porque tu é cantora, tu nunca falou de política, tu nunca entrou no assunto, e agora tu tá, né, metida nisso, né? Como muita gente fala. Mas quando a gente começa a entender que tá doendo alguma coisa dentro de ti, que alguma coisa ali tá te ferindo muito, tu não pode somente aceitar e achar que é o meu destino, é a minha sina. E eu nunca fui do tipo de pessoa que aceitei nada. Eu vim de família pobre,
eu posso até dizer que eu vim da extrema pobreza. A minha família era tão pobre que a gente vivia de resto dos vizinhos para a gente poder se alimentar. Eu, as minhas irmãs e os meus primos. Um dos meus primos hoje é preso porque não conseguiu ingressar na sociedade por falta de... Um outro meu primo, ele tem uma doença que é HIV, e eu não tenho mais contato com ele, mas também está no mundo do crime. As minhas primas todinhas são mulheres que têm mais de 8 filhos, porque a pobreza, ela gera isso também, né? Muita falta de informação, falta de conscientização, as pessoas não enxergam muito bem. Pessoas de situação de extrema vulnerabilidade. Então, a minha família, pelo parte do meu pai, é uma família que nenhum ali conseguiu salvar, né? Eles dependem continuam dependendo das pessoas terem solidariedade com eles. E, por outro lado, a minha mãe também foi, vamos dizer assim, abandonada pela sua mãe. Ela veio de lá de Almerim, ela morava em Almerim, na verdade em Monte Dourado, ela morava em Monte Dourado. Veio para Belém com 13 anos, porque ela estava em outro lugar onde ela morava, sendo abusada pelos primos, pelos homens, né, que a gente precisa falar também sobre exploração nas ilhas, no Marajó, no Baixo Tocantins, e isso sempre aconteceu, e a minha mãe foi vítima disso, e ela veio para cá muito nova, adolescente, trabalhou na casa dos outros desde muito nova também, sofreu muito desde muito nova. Então, assim, eu vim de uma história que eu não posso dizer que eu estou na política porque eu quero estar, porque eu não tenho nada para fazer, e eu me envolvi nisso porque, eu vou tentar. É uma situação de pedido de socorro, de tentar ver o que eu posso fazer. Por mais que as pessoas digam para mim assim, mas tu não tem chance, tu não tem nada assim de família rica, tu não tem influência nenhuma, tu não tem parente nenhum nesse meio, tu não tem nada assim que possa te dar um up, né? Sim. Mas eu tenho as minhas vivências, eu tenho as minhas raízes, eu tenho a minha história. Então, para mim, isso é mais que suficiente para meter a cara. E ainda que não dê certo, pelo menos eu estou ali, entendeu? Mostrando que eu tenho que ser vista de algum jeito, eu tenho que falar sobre a precariedade das pessoas desassistidas, pessoas desprezadas pelo Estado que não estão nem aí. É sempre o mesmo discurso, os mesmos políticos falando das mesmas coisas. De 4 em 4 anos eles falam as mesmas palavras. Vamos mudar, vamos dar assistência, vamos ajudar. E sempre são os mesmos políticos que são elegidos e eles sempre falam as mesmas coisas. E isso nunca muda. Então, esse ano, quando eu falei sobre o autismo da minha filha, porque até então eu não falava sobre a minha filha nas redes sociais, por questão de eu ser cantora e eu não queria, não quero falar da minha vida pessoal aqui. Aqui eu sou só uma artista. Mas quando eu quebrei esse tabu e fiz um vídeo falando da minha filha, que foi dia 2 de abril, que foi o dia da conscientização do autismo, eu fiz um vídeo, minha filha estava atrás, brincando de ABC, porque ela tem hiperfoco em letras. Eu fiz o vídeo falando, gente, eu sou cantora, mas hoje eu vim falar que eu sou mãe atípica. Minha filha, ela tem autismo e tem outro transtorno. E isso, para mim, foi a virada de chave. Porque eu entendi que eu não estava sendo só uma cantora naquele momento, eu estava sendo uma influenciadora. Porque existiam muitas mães passando pela mesma situação que eu, mas que não tinha ninguém para representar elas. Entendeu? Não tinha ninguém ali para
para mostrar a realidade. Cantor, a gente que é artista, a gente quer mostrar só o luxo, só o glamour, só as coisas boas. E não está errado. Mas as pessoas, elas têm a fantasia de achar que nossa vida é perfeita. Sim. E aí, quando eu mostrei para elas que eu tinha os meus desafios maternos e que esses desafios, eles me tornam um ser humano como qualquer outro, as pessoas começaram a me olhar de outro jeito, de outra forma, começaram a querer me perguntar mais, querer me indagar mais. Tanto que eu consegui muitos seguidores depois que eu falei sobre. E nem passava na minha cabeça esse negócio de política, nem passava. E aí, uma amiga minha que assistiu o meu vídeo me ligou, falou que achou lindo do jeito que eu conversei, do jeito que eu interagi, e achou que eu precisava falar mais sobre isso, por ser cantora e agora mãe atípica. E aí ela disse assim, Anne, tu fala muito bem. Eu falei, tá, fala, o que é que está acontecendo? Ela, eu queria te convidar para tu fazer parte de tu ser pré-candidata. Eu falei, não, mano, isso daí não é comigo, eu não sou estudada, eu tenho só ensino médio, eu estou fazendo faculdade, mas é de outra coisa, de cosmetologia, né? E eu falei, isso não é para mim. Ela disse, amiga, vê quantas pessoas te mandaram mensagem depois desse teu vídeo. Quantas pessoas te seguiram, quantas mães começaram a te... Ela falou, porque tu é uma referência, tu é uma voz ativa, tu está mostrando a realidade, a verdade. Aí foi que eu passei a noite toda pensando nisso. Quando foi no outro dia, eu disse assim, eu vou tentar. E o que me fez querer tentar é de ver tantas pessoas sem motivo algum, sem causa aparente, ingressar no meio do político, mas às vezes é só para querer se aparecer ou para querer também se dar bem, mas sem propósito algum. E eu falei, não, eu tenho um propósito, eu tenho motivo de lutar, então eu vou lutar pela minha filha e por muitas outras famílias, porque eu estou falando aqui de famílias de vulnerabilidade. Eu não estou falando aqui daquela família que nasceu já tendo um pouco mais de conforto. Sim. Eu estou falando daquela família pobre mesmo, desassistida, aquelas famílias que não têm oportunidade nenhuma, que não tem dinheiro para pegar nem sequer um ônibus para sair, para levar seu filho no médico. É desse tipo de situação que eu estou falando. Por que eu estou falando isso? Porque eu vivi isso. Eu era uma criança que eu ia para o Ceasa catar fruta podre, porque os meus pais, os meus tios não tinham dinheiro para comprar fruta. E a gente acordava 4 horas da manhã para pegar um ônibus, para ir para o Ceasa, para pegar fruta do chão que não prestava e legumes que não prestavam. Coisas velhas que a gente conseguia se alimentar. Então, quando eu falo disso, eu sinto orgulho de quem eu sou hoje, de tudo que eu conquistei hoje. E tu lembras que eu falei logo do começo que a música para mim não foi um sonho, foi uma necessidade? Foi por essa questão. Porque foi a única oportunidade que eu tive de tentar mudar de vida. Porque até então, eu era uma pessoa que, sem a música, não sei o que seria de mim. Então, assim, eu tive essa oportunidade, mas os meus primos não tiveram. As minhas irmãs não tiveram. A minha mãe não teve. A minha tia não teve. As minhas tias não tiveram. Então, assim, a única oportunidade que eu tive, que eu me sinto privilegiada e abençoada, foi a oportunidade de cantar. E foi isso que mudou a minha vida. Foi isso que me deu o que eu tenho hoje. Mas isso não quer dizer que eu vá me conformar. Eu lutar pelo futuro da minha filha, que hoje é uma criança que necessita de uma atenção especial, e por outras crianças também que estão por aí largadas, que estão por aí. Os pais, às vezes, nem entendem o que essas crianças têm. Então, assim, é por isso que eu estou nessa luta hoje. Você vê que na sua fala, Anne, oi, gente, minha cunhada Yara, minha irmã Cris, oi, pessoa, a minha manicure, quanto tempo. Enfim, você vê que na sua fala, Anne, tinha um pouco de preconceito em relação a você mesma, né? Eu não sou estudada,
eu não tenho faculdade, eu estou fazendo uma faculdade que não tem nada a ver com política. Mas política não existe faculdade, existe conhecimento, existe necessidade. Não existe uma faculdade de política, existe uma faculdade em que a gente precisa entender que priorizar o bem-estar de uma comunidade, e aí você fala da sua comunidade, né? Das pessoas que estão em questão de vulnerabilidade social, vulnerabilidade emocional, né? Então, isso é fazer política, né? Porque a política é algo que deveria, né? Pelo menos deveria ser algo que beneficiasse por meio de leis, por meio de decretos, por meio de ações, de políticas públicas, uma nação inteira, né? E não algumas classes, né, que estão aí sendo beneficiadas e que não estão fazendo o que deveriam fazer, né? Como você disse, a cada 4 anos eles aparecem aí com uma série de promessas, de vontade, né? Que a gente até olhando assim, tem hora que a gente olha, a gente até quase acredita, né? A gente olha e fala assim, mas não é que pode ser que vai dar certo, mas aí você começa a pensar em tudo que passou nesses 4 anos que poderia ter sido feito e não foi feito, ou que deixou ou fez de uma maneira completamente equivocada, né? E que você fala assim, não vou ser boba, não, meu voto você não vai ter, não. Aí você ri, faz cara de paisagem, né? Olha para a pessoa bate no seu ombro e fala assim, eu posso contar com você, né? Você fala, claro, óbvio que sim. E lá por dentro está dizendo, só que não, cidadão. Porque você não pode ser boba, né? Você não pode estar aí, olha que história. Eu não conhecia essa história de infância, né? O que eu conheço da Anne, diz aqui nas suas redes sociais do tempo que eu comecei a te seguir, né, Anne? Mas você vê, você teve uma infância que você tinha tudo para seguir outro caminho, né? Tudo para seguir outro caminho. Você poderia ter se tornado qualquer outra coisa, porque as condições que você estava inserida, né? A falta de alimentação, né? Uma mãe que era vítima de um assédio, não era nem assédio, né? De uma exploração sexual, né? Um pai que estava ali não tão presente, né? Porque já tinha ido. Você tinha todos os requisitos que eu vou falar uma coisa aqui que muita gente vai me recriminar, mas porque eu odeio essa palavra, que todos esses ativistas fakes, né, esses falsos ativistas que usam a campanha política, usam a rede TV, falam, porque eu vou lutar contra os pobres, né, pelos pobres, pelos miseráveis, por isso. Mas na hora que entra, a primeira chance de enfiar um dinheirinho no bolso, pegar um jatinho e ir para os Estados Unidos, para a Europa, ele faz, né? Então, assim, isso que me mata, né? Então, a gente precisa ter essa visão, ter essa noção, como você teve, quando a sua colega disse para você, minha filha, calma, mas você, olha o que aconteceu com uma simples fala sua. O que você conseguiu, a quantidade de pessoas que você conseguiu atingir, né? Então, você faz essa quebra de preconceito, de autopreconceito, né? Da sua formação e uma percepção da sua capacidade de influenciar e, de repente, mudar a realidade de tudo que está à sua volta. Porque, como eu estou dizendo, você tinha todos os pré-requisitos para se tornar, né, uma pessoa fora das margens da sociedade, vamos assim dizer, uma criminosa, uma traficante, uma usuária, qualquer outra coisa. Por quê? Porque você estava vivendo o pior dos pesadelos de uma criança, que é não ter o quê? O alimento dentro da casa.
né? Você não ter o apoio, você não ter o carinho, o cuidado, uma casa que te acolhe de fato, né? E não uma casa que serve para você estar só ali dentro. E você virou chave, você virou. E também ainda teve a situação de que por muito tempo a minha mãe, ela foi uma mulher que ela sofreu muito distúrbio psicológico, acho que por conta da sua infância, e que nós, criança, a gente acabou sendo penalizado por conta disso, por conta do que ela viveu, acabou nós, filhas, sendo penalizadas com isso. Porque ela era uma mulher muito fria com a gente, ela era uma mulher que teve épocas que ela deixava a gente sozinha, saía, que dizia pra gente na nossa cara que não era para chamar ela de mãe, que a gente não era filha dela, que era pra gente parar de achar que ela era nossa mãe, que ela não era nossa mãe. E são palavras muito pesadas que hoje eu sei, né? E hoje eu tenho uma relação com ela de mãe e filha mesmo, porque eu entendo que ela precisava de ajuda também, e ela não teve essa ajuda. E ela desde muito cedo conheceu o que era dor, o que era o descaso, o desprezo. Então ela não sabia dar amor, ela não sabia, ela só sabia trabalhar, ela só aprendeu a sobreviver. Sim. Então a gente acabou sofrendo com isso, nós filhas. Mas isso para mim não foi motivo de eu querer ser uma pessoa assim, sabe, assim, revoltada. Tipo, não quero saber de nada também. Vou meter o louco, né? Minha mãe meteu o louco. Porque foi isso que aconteceu com as minhas outras duas irmãs, sabe? E eu entendo perfeitamente. A minha mãe, ela deixava a gente sozinha, entendeu? Porque ela não queria responsabilidade com a gente. E a gente ficava largada, a gente ficava sofrendo por aí, largada na casa dos outros, sofrendo, sendo expostas a todos os tipos de maldade do ser humano. Sim, mas ela também era uma mãe que eu percebia que ela se esforçava, ela dava o melhor dela, daquele jeitinho. E ela passava o dia todo trabalhando também. Ela trabalhava muito, 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 muito. E, tipo assim, é uma história que, pra mim, não é triste, é uma história que me inspira. Porque eu vivi isso, eu não estou falando de uma história que eu conheci, é a minha história de vida. E quando a gente não tem o carinho, o amor, a atenção dos nossos pais, tudo tende a piorar, né? Exatamente. Porque o mais importante é ter o carinho dos seus pais. Então, foi algo que eu também não tive. Além da alimentação, além de não ter como se manter, ainda tivemos o descaso da família, né? Aquela família desestruturada. Mas ainda assim, eu tô aqui, né? Hoje conversando, falando da minha história e tentando ir por esse lado aí do político, né? Para ver se a gente consegue alguma coisa, pelo menos melhorar, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Por que deputada federal e não uma deputada estadual? Por que uma federal? Isso veio de você também ou veio dessa noção, dessa que eles falam, né? Dessa reunião do partido e que vocês decidiram por esse caminho mais rápido, vamos assim dizer? Porque eles falaram para mim que o estadual já estava completo, né? E aí o federal ainda tinha 2 vagas para 2 pré-candidatas, né? E aí eles perguntaram para mim se eu aceitaria. Eu falei, olha, é muita, assim, petulância da minha parte, assim, aceitar. E logo... Federal. Mas assim, né? Vamos...
Vamos lá, olha, de novo o alto preconceito batendo aí na sua porta. É porque a gente, às vezes eu até fico um pouco assim, sem acreditar ainda, sabe? É muito séria e é uma responsabilidade muito grande. E desde quando eu recebi o convite, eu comecei a querer me aprimorar mais sobre esse lado do deputado federal. O que o deputado federal faz? Qual é a importância? Aí eu percebi que é um dos cargos mais importantes, né? Além do Senado. O deputado federal, ele faz coisas ali que mudam realmente a vida de uma sociedade, de uma comunidade. Então, é uma responsabilidade grandiosíssima nas minhas mãos. E é isso, é bom você tocar nesse assunto, porque agora, recentemente, eu estava vendo alguns posts, né, algumas coisas aí no Instagram que me assustam um pouco, né? E aí fala algumas perguntas assim, por que você quer, o que um deputado federal faz? O que um deputado estadual faz? Uai, ele tem que ir lá e tem que votar, né? Então, assim, a pessoa está entrando e, assim, não tem a mínima noção da sua responsabilidade, do seu compromisso com a sociedade. Está entrando porque é um caminho mais fácil, né, para chegar onde quer ou para galgar um lugar melhor financeiramente, economicamente, sei lá, diabo que for, mas desculpa a expressão, mas assim, você vê, tem um senhor deputado aí que muito conhecido no Brasil todo, muito, muito, muito mesmo. Ele hoje, ele nem aqui, nem no Brasil praticamente ele fica, aliás são dois, né? Nem no Brasil fica. Ele vota online. Projetos, ele já está na sua segunda ou terceira reeleição como deputado federal. E nesses 4 vezes 3, 12 anos como deputado, ele teve 6 ou 8 projetos só. Projetos esses que não têm tanta relevância para o país, né? Teria mais relevância ali para um local pontual, para atender uma necessidade quase específica dele, entendeu? Ou da sua família, dos seus coleguinhas. E aí, o que mais me impressiona, Anne, é que as pessoas continuam votando. Aí não votam no deputado, votam na caricatura que ele representa, que é uma pessoa que já teve um programa de TV, uma pessoa que fazia o povo rir, uma pessoa que tem uma música que fica chiclete na cabeça da gente, né? Que já foi palhaço e tudo, né? Eu não vou dar o nome, mas eu acho que com todas essas dicas as pessoas sabem quem são, sabe quem é. E a gente fica assim preocupada, né? Que as pessoas continuam votando e não veem o que essa pessoa deixou de fazer e como essa pessoa está hoje bem de situação, né? Tem um possível candidato aí, né, de uma caneta azul, né, de uma caneta azul aí, que ele fala absurdos, né, que você fala assim, gente, tá, e vai acabar sendo eleito, né, porque a pessoa vê a caricatura. Não às vezes é só mesmo pela facilidade do nome também, né? Tipo assim. Sim. Porque, às vezes, o povo em si, eles não têm muito interesse em memorizar o número do deputado estadual nem o federal. Geralmente, eles memorizam o do presidente, do governador, do prefeito, né? Que são os mais interessantes para o povo. Mas o Senado, o senador e o deputado federal estadual, que são 5 números... Não, 4 números, né? Isso. Geralmente eles não memorizam, então assim, eles pegam o que é o mais fácil para eles. É o fulano. Fulano, então vou votar no fulano aqui. Porque é da caneta. Para eles, é porque para eles é o mais, o que veio na mente deles. E isso
é como se fosse assim, eles estão criminalizando, sabe? Até eles mesmos, o voto Sim, deles, entendeu? sim. Fazendo isso. E eles Porque estão eles também estão. colocando outras pessoas ali que não tem nada a ver em risco, né? Por conta dessa irresponsabilidade. Sim, porque assim, o que a gente tem que analisar, que o povo fala assim, ah, não, mas é só 4 anos, se não prestar eu tiro. Filho, em 4 anos, em 4 horas dá para você fazer tanta porcaria, imagina em 4 anos, tendo poder ainda, Dá né? para você tirar direitos que já foram conquistados. Isso, Então, o deputado ele tem esse poder de tirar, de refiscalizar, de redigir, de rever, entendeu? Editar, reeditar. Então, assim, direitos que hoje a gente tem garantidos, amanhã, futuramente, por algum deputado louco aí que alguém, né, colocou no poder, quando eu falo alguém, eu falo do povo mesmo, sim, pode, sabe, prejudicar totalmente. E um dos direitos que a gente está agora vendo, que está sendo indo em julgamento, é do autismo nível 1 de suporte. Está em julgamento e agora, nesse mês de agosto, nesse começo de mês, vai para a audiência para ver como é que vai ficar a situação do autista nível 1 de suporte. Mas a minha preocupação é porque se eles vão tirar os direitos do autista nível 1 de suporte, eles podem futuramente querer tirar o direito do nível 2 e do nível 3, sim. que já foram conquistados com muito esforço, através da Lei Berenice Piana, e entre outros diretrizes também da norma dos deficientes também. Então, assim, são direitos que estamos, entendeu? Então, assim, são coisas que o povo em si não presta atenção, Sim, sim. E mas que é que é muito muito sério, né? importante. É muito sério. Sim, sim. E aí eles... Recentemente, não vou Pode falar. falar de autismo, mas recentemente, que há uns 3 meses atrás, nós tivemos, infelizmente, alguns cortes na educação que tiraram profissionais aqueles profissionais de apoio dentro da sala de aula, né? Que entendeu-se Sim. que não precisava desse profissional ali para ajudar o professor. Aí enfia 30 alunos dentro da sala de aula, 30, 35, que é o máximo que eles teoricamente permitem, mas você vê a sala de aula com muito mais de 35 alunos aí, e aí eu até brinco com os meus ex-alunos, não é uma aula, é uma palestra que você dá, né? E não tem uma pessoa, de repente, para fazer um acompanhamento um pouco mais especializado ou um pouco mais cuidadoso com um aluno que tem algum déficit, algum transtorno ou alguma necessidade específica, para auxiliar esse professor e também para que a sala continue no mesmo nível, né? E que esse aluno consiga acompanhar o ritmo da sala de aula. E foi retirado, né? Então, isso é algo que me assusta, porque assim, é muita gente, é muito gasto, é um orçamento muito alto. Filho, orçamento muito alto é você ir para fora do país para fazer passeio. Isso que é um orçamento muito alto. Agora, ter um profissional capacitado, especializado para auxiliar esse professor que já é mal remunerado, não tem a valorização necessária, né? E ainda tirar uma pessoa que pode ajudar não só o professor, mas o próprio aluno que está sendo beneficiado com esse auxílio. Da onde que saiu isso? De que cabeça não pensante, porque a pessoa não pensa, de que cabeça não pensante que saiu e que deveria retirar esses profissionais? E o que também pesa é porque os pais, eles têm o pensamento de achar que os professores, eles são o pivô da história, né? Sendo que os professores, eles são vítimas, tanto quanto os Sim. pais, né? E uma vez uma colega minha me ligou, dizendo, eu estou indignada, porque a professora da minha filha disse para mim
que não tem como ficar esperando a minha filha chegar da escola, porque a filha dela é autista, né? E não sei o que, não sei o que, não sei o que, começou a falar comigo, brigar comigo. Aí eu esperei ela falar tudo. Conversei com ela, disse assim, amiga, tu não tem que estar indignada com a professora, porque a professora, ela está ali para ensinar, ela não está ali para reparar. Ela não está ali para ser babá, entendeu? Ela está ali para ser mãe, para ser pai. Para fazer algo que para todos aqueles que estão ali, não é só para tua filha. Eu não estou falando que tu está errada, mas eu estou dizendo que tua revolta está errada com a professora. Porque a professora também, assim como tu, também está sobrecarregada. E aí ela não parou para pensar. Ela falou, realmente eu não parei, não tinha parado para pensar sobre isso, não sei o quê. Eu falei, pois é, porque às vezes a gente acha que assim, o fato da gente falar sobre o professor indigna, porque o professor acha que aquilo vai amenizar a nossa raiva. Mas não, a nossa raiva ela não vai amenizar brigando com o professor. Não adianta a gente mascarar isso, culpando o professor, porque aquele professor ali também está precisando de ajuda. Sim, não é só nós, pais. E é isso também que eu sempre procuro bater na tecla também, sobre a situação, né, de que os professores, eles também têm que estar ali sendo amparados, né, tem que ter, sim, uma política mais que acolha melhor esses profissionais, porque eles precisam também muito de suporte, muito de ajuda. Sim. Hoje, o maior número de profissionais adoecidos emocionalmente são os professores. São os que mais têm afastamento pelo INSS. Tem uma lista assim, de primeiro, segundo, terceiro colocado, é professor, policial militar, policial de modo geral, né? E médicos. Então, assim, mas o professor está ali, ó, entre os primeiros, ele só fica entre, quando a gente teve a pandemia, o médico superou. Aí entrou o jornalista em segundo lugar, por conta de ter que falar sobre isso o tempo todo, né? Agora que acabou a pandemia, o professor subiu para o ranking de novo, né? Porque tá. E agora deve estar mais forte, né? Então, sim, do autismo, que agora todo mundo está descobrindo os direitos, tal, de ter suporte pedagógico dentro das escolas. Só que assim, as escolas não têm essa adaptação, né? E os professores sofrem com isso por conta dessa falta de especialização que não é da conta do professor, porque o professor ele não está ali para isso. Sim. A doutora Yara, que está até aqui me assistindo, Yara Fonseca, ela é pós-doc em educação, né? É pedagoga, né, com especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado na linha de educação. E ela tem um livro que é fantástico, que é a Formação de Professores, que ela fala justamente sobre essa necessidade que nós temos de formar profissionais que tenham uma visão ampla e integrada com vários outros setores, né? Então, uma visão que você tem que ter com a saúde, com a economia, né? Com a sociedade, com tudo. Não é só chegar lá dentro da sala de aula e ensinar o A, B, C, não. Você tem que entender, porque às vezes tem uma criança ali dentro da sala de aula que ela está com dificuldade de aprendizado porque ela está morrendo de fome. Ela está com a barriga doendo de fome. Como é que ela vai prestar atenção em algo se a barriga dela está dizendo assim, eu preciso me alimentar, eu estou morrendo de fome. Ela não tem condição. Ou uma criança que acabou de sair de casa e foi vítima de uma violência sexual ou de uma violência doméstica, ou que não tem, por exemplo, não dormiu direito porque ficou presenciando a mãe apanhar o dia todo, a noite toda, do pai, do padrasto, quem quer que seja.
Então a gente precisa ter essa visão integrada dessa criança, não é só te colocar a criança e falar assim, esse menino não aprende, esse menino não quer, esse menino isso, e começar a rotular a criança com TDAH, com TEA, com uma série de coisas, não. Entenda quem é essa criança por trás desse aluno, porque ali é um aluno, mas por trás desse aluno tem uma criança que tem um pai ou não, que tem uma mãe ou não, que tem uma comida ou não, que tem todas essas questões. Então, esse livro da doutora Yara, que é Formação de Professores, é dela e mais algumas pessoas, fala justamente sobre isso, da necessidade dessa integração do conhecimento como um todo, quando se fala de formar profissionais que vão lidar com a educação, né? A importância de se conhecer tudo isso. Então, assim, o que você vem falando, Anne, é de uma riqueza, né, de você, essa compreensão sua, né, de que dá esse feedback para essa mãe que teve ali naquele momento de estresse, de angústia, de vontade de torcer o pescoço da professora, dizer para ela, filha, não adianta você fazer isso. Ela é a menor das culpadas nesse sistema todinho, porque ela está ali ganhando pouco, trabalhando demais, e ainda está fazendo o papel não só de professora, mas às vezes como de pai e mãe, que tem menino que chega ali sem nenhum pingo de educação e respeito. E tem pai que precisa entender que escola não se educa, escola ensina. Quem educa é pai e mãe. Mas tem alguns pais terceirizando, né? Está jogando essa função para o professor. Meu filho está muito mal educado. A vontade de falar, a culpa é sua, paizinho, porque não é minha responsabilidade, não foi, como quem diz, nem quem pariu o Mateus, quem vale, meu filho. Não é minha responsabilidade, não, né? Isso aí, verdade. E é isso que os pais eles têm que entender, que eles têm que, não é bater, não é questão de bater como era antigamente, porque tem que dar uma pisa, não sei o quê. Não é por aí, gente. É conversar, é entender o que está acontecendo, tentar ingressar nesse universo da criança, do adolescente, principalmente, né, de quem está entrando na puberdade, que tem vários desafios hormonais, desafios do comportamental, né, do dia a dia, enfim. E aí, buscar compreender. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho da minha sobrinha, ela tem 18 anos. Pode falar. E aí, a partir dos 15 anos dela, ela começou a ter alguns comportamentos estressantes, né? E aí a mãe, que é a minha irmã, eu não quero mais ficar com ela, não sei o quê, eu não estou mais aguentando. Aí o pai, não quero abrir mão dela também. Todo mundo abriu mão dela, por conta de uma personalidade que para os pais não estava agradando, né? E aí, ela veio morar com a gente, comigo e com a minha mãe. Porque ela não faz nada, ela não passa o dia todo deitada, ela não quer fazer nada, não sei o quê. Aí vamos lá, sentei com ela. Tá acontecendo alguma coisa? Ela só olhava pro chão, não falava nada. E aí eu comecei a tentar buscar algum tipo de vínculo com ela um pouco mais forte. Sim, eu já tinha um vínculo com ela em relação a eu ser a tia dela, né? Eu criei ela quando bebê, mas depois ela foi embora. E quando ela voltou para cá, pro Pará, ela voltou já estranha. Mas era por conta também da puberdade e tal, né? E ela sempre foi uma criança assim muito ativa, mas também muito dengosa. E assim, eu sempre falava pro pessoal, pra minha mãe, pra minha irmã, dizer assim, ela é assim. Mas vocês têm que entender que talvez ela seja assim, porque eu era assim, eu era um tipo de adolescente que eu não queria saber de ninguém, eu queria só saber de estar deitada na minha cama. E nem tinha celular na época, né? Na minha época, eu vim ter o celular depois de velha, por conta da minha história, como eu falei pra vocês. Então, assim, eu passava o dia todo deitada na cama. Mas não era preguiça, não. Era porque eu não queria fazer nada. E aí as minhas irmãs até falavam pra mim. Não tinha nem energia.
Não tinha energia. E aí as minhas irmãs falavam assim, com raiva até, elas diziam assim, é porque quando tu arranjar um marido, tu vai apanhar. Tu vai apanhar do teu marido, porque tu não faz nada, tu não quer encher a garrafa de água. Mas era porque eu gostava de fazer as minhas coisas no meu tempo e no meu momento. E eu sempre fui assim, tipo, hoje eu vou varrer essa casa, vou e varro, mas se eu passar uma semana sem querer varrer a casa, eu chamo outra pessoa pra varrer. Então, assim, hoje eu sou assim, eu continuo assim. E aí eu falei, você já parou pra pensar que pode ser a personalidade dela seja assim, mas não que ela vá ser uma pessoa ruim, ela tem outras qualidades, você já procurando ver quais qualidades dela. E aí eu comecei ela começou. E aí eu fiquei assim, meu Deus, está acontecendo alguma coisa com ela. Foi que a gente descobriu que ela tinha sido vítima de uma tentativa de abuso por parte de uma pessoa que era da família do pai dela. E que ela tinha um carinho, né? E a gente sabe que isso acontece. Não adianta a gente dizer que é uma coisa assim nova, que isso acontece muito, infelizmente, em todos Sim. E no nosso social. Pode ser pobre, rico, mediano, todo mundo, o que for, todo mundo, na maioria das vezes as mulheres e as nossas crianças e adolescentes estão propensas a passar por isso. Então, para mim, isso não era nenhuma novidade. Até porque eu já passei também por isso quando eu era mais nova. Minha mãe passou por isso, então assim, para mim não era a invenção dela, eu acreditei nela, e o fato dela ficar se cortando, dela querer ter uma situação de ansiedade muito extrema, era por conta de que ela estava reprimindo esse sentimento, porque ela não queria falar. E aí a gente conversou com ela, levamos ela no CAPS infantil. No CAPS infantil ela teve tratamento com a psicóloga. Infelizmente o CAPS daqui de Belém não funciona do jeito que tem que funcionar, né? Tem muitas brechas aqui, tem muitas lacunas aqui no nosso CAPS infantil daqui de Belém. E eu acredito que no Pará todo seja assim, eu acho, né? Se tiver algum CAPS que funcione. Aqui em Itaituba nem o CAPS infantil tem, não tem um CAPS AD. Existe um CAPS aqui para todas as pessoas, independente de ser AD, ser I ou ser tipo 2, 3, não, só existe um CAPS aqui. Caramba, que triste isso, olha. E nós temos 128, quase 129 mil habitantes em Itaituba. Região como meu Deus. Mais de 132 mil habitantes. E que a gente fala de comunidade ribeirinha, né, colônias, essas coisas. Nós temos mais de 132 mil habitantes. E eu fico me perguntando. Para tu ver, né? Para onde que a gente vai, né, Anne? Porque, e aí eu torço para até é interessante a gente falar sobre isso. Entrar mesmo no mundo da política, porque ela tem uma visão, né, um pouco mais, já vivencia uma experiência. É porque eu vivo isso, né? Eu uso esse sistema público. Eu passei a vida toda usando e continuo usando. Sim. Então, eu acho assim que até é interessante a gente falar sobre o CAPES, porque hoje em dia o CAPES ele foi meio que virado como se fosse uma piada, né? Não sei o que CAPES, não sei o que o CAPES está precisando. CAPES, saiu do CAPES. As pessoas usam o CAPES como se fosse algo engraçado, né? Meme. E não é. Meme, usa isso como meme. E não é. As pessoas que entram lá no CAPES são pessoas que realmente precisam de ajuda. E a gente não tem profissionais, a gente não tem um olhar especial para esse lugar, para amparar pessoas com transtornos psiquiátricos, com transtornos que precisam mesmo de ajuda, mães, crianças, adolescentes, pai, enfim. Então, é muito interessante a gente estar também conversando sobre isso, para pedir para que os que estão aí no poder
possam dar uma atenção especial, né, para isso. Aqui mesmo em Belém, a capital, né, não tem esse suporte. Eu fui semana passada levar minha sobrinha lá, porque minha sobrinha disse para mim assim, tia, me leva para o CAPES que eu estou precisando. Então, assim, é uma necessidade dela, e eu achei muito interessante ela me pedir ajuda. Porque ela não ficou remoendo isso para ela. Por quê? Porque eu precisei fazer muita coisa para ela confiar em mim. Entendeu? Eu precisava abrir mão, às vezes, até de ficar com a minha filha, para eu sair com ela, para eu levar ela no cinema, para eu conversar com ela, para eu indagar, abrir mão até do que eu estava precisando para comprar um celular para ela, para comprar alguma coisa para ela. Eu fiz uma rifa para comprar um celular para ela, porque ela não tinha celular. E ela tem 17, ela tem 18 anos. Então, assim, voltando ao assunto dela ficar se cortando, a gente descobriu que era por conta desses problemas de tentativa de abuso que ela tinha passado, entre outros problemas, né? Em relação aos pais, enfim. Então, assim, quando ela vai para a escola, mas ali, dentro da escola, ela é uma aluna, mas ela tem Exatamente. As experiências dela fora, e que isso vai influenciar no ensino dela, na capacidade dela pegar todas aquelas informações, né, e tentar fazer algo bom para ela. Não vai ser igual uma pessoa que está bem alimentada, está bem cuidada, que não está sofrendo nenhum transtorno. Ela vai ter todo um diferencial para estar ali lidando com todas aquelas informações. É aquilo que a gente conversou agorinha. Como é que um professor enxerga um aluno como só uma pessoa que está ali precisando aprender quanto que é 10 mais 10, 5 mais 6, essas coisas. Não, ele está ali, ele não deixa de ser aquela criança que saiu de casa e viu e vivenciou uma série de questões e que está passando por uma série de transtornos, de sentimentos que tá aguentar sozinho, né? Então, essa é a importância da gente, desse professor ter desse olhar crítico, desse olhar diferenciado para o aluno. E essa também é a importância principal do Estado. Quando eu falo Estado, eu falo o total, né? Eu não falo só da prefeitura, eu falo do todo mesmo, sabe? Do federal, do municipal, do estadual e do federal. Isso mesmo. Ele tem que entrar em comunhão em relação ao bem-estar daquele cidadão, né? O lazer, o bem-estar, a dignidade, né, da pessoa ter um suporte ali, um profissional ali para estar dando a medicação para que aquela pessoa ali se cure, se trate, tenha um cuidado especial. Então, isso é, sim, obrigação do Estado em promover essas benfeitorias. E é isso que eu sempre bato na tecla com as pessoas. Eu falo assim, a gente tem que parar de achar que a gente merece ter o pouco, que a gente merece sofrer, sabe? Que isso porque é pobre, nasceu pobre, já nasceu tendo que esperar, já tendo que sofrer, já tendo que... Não. Rotulado, né? Não, a gente tem que ter do bom e do melhor. Nós que não nascemos em famílias ricas, temos sim também que ter do bom e do melhor. E isso é o dever do Estado. E não adianta o Estado chegar e dizer que não tem condição, porque a gente sabe muito bem que cai bilhões e bilhões todos os anos, né, para educação, para saúde, principalmente educação e saúde. É dinheiro certo todo ano que cai para isso, para o bem-estar, né, da população em si. E uma população feliz é uma população produtiva, né? É uma população que produz mais, que consegue dar frutos melhores, né? Até mesmo, sim. É como se fosse assim, né? Um vínculo, um ciclo, assim, né? É um efeito dominó. Quando você tem, você prospera, você passa, você vai, né? É um efeito dominó quase. E é isso que as pessoas têm que entender. Pessoas felizes
são pessoas que eu sempre falo assim, pessoas felizes são pessoas que não enchem o saco. São pessoas que estão ali fazendo seu trabalho da melhor forma possível e tentando procurar o seu melhor. E isso também acaba ajudando a comunidade toda, a população toda. Então é o nosso dever promover. Eu vou te dizer, Anne, que assim que eu cheguei aqui em Itaituba, as pessoas já conhecem essa história, mas talvez você não. Eu passei no processo seletivo aqui para trabalhar na saúde como psicóloga. E eu fui para o CAPS. E lá eu nunca tinha trabalhado no CAPS na minha vida. Eu já tinha feito clínica, mas nunca tinha atendido no CAPS. E eu fui com muito medo, né? Porque justamente por essa percepção, pelo ouvir das pessoas, a gente acaba criando uma percepção, um preconceito de algo que... E eu me encontrei dentro do CAPS. Eu me encontrei dentro do CAPS. É um lugar que eu amo estar, é um lugar que eu adoro atender as pessoas. Eu ia com o maior prazer, com a maior alegria da minha vida, porque ali eu sabia que eu estava sendo importante, às vezes até o diferencial para alguém que é ali buscar. E por lá eu fiquei 3 meses, aí eu passei num processo seletivo para ir para assistência, em que eu trabalhei todas essas questões que eu disse para você, que você disse aí, das vulnerabilidades sociais, né? Então encontramos aí crianças vítimas de violência sexual, violência doméstica, mães e tudo. Então eu trabalhei 1 ano como assistência e passei no concurso para a saúde e vou agora ser empossada dia 4 agora. E a minha esperança é que eu seja empossada no CAPS, porque eu quero muito voltar para o CAPS. Então, hoje eu encontro meus pacientes do CAPS na rua, que antes tinham vergonha de falar que estava no CAPS. E eu falei, não, vocês têm que parar com isso. Quem busca o CAPS é que tem autoestima, quer se cuidar, que quer... Então, muitos hoje me encontram na rua e falam, doutora, quando você vai voltar para o CAPS? Eu falei, em breve. Assim eu espero, né? Então eu acredito que, se Deus quiser, com fé em Deus, a partir do dia 4 agora de agosto, eu volte para o CAPS para continuar um trabalho que eu vinha fazendo e que me faz muito bem, né? No início eu achei que eu fosse, talvez até atrapalhar a vida das pessoas, mas hoje eu percebo que eu fiz bem para elas e que eu tenho um diferencial nesse atendimento. Então, isso faz um carinho no coração da gente muito grande, né? E a gente saber que tem profissionais no país e que podem estar, né, beneficiando, que podem estar ajudando, que podem estar contribuindo de alguma forma para a saúde mental das pessoas é muito importante, é muito bom, né? E lembrar que a medicação, ela é maravilhosa. A gente não tira o mérito da medicação, mas a medicação não cura, a medicação trata. Quem vai fazer o processo de melhoria, de cura, é uma terapia que você tem que continuar. Então, não adianta só tomar remédio. Você vai tomar remédio, vai ficar bem? Vai. Mas a hora que você parar, pode voltar tudo de novo ou até pior. Então, tem que juntar essas duas coisas. Por isso que é importante um psicólogo estar dentro de um CAPS, atuando junto com o psiquiatra que ali está. Eu até acho que o CAPS ele tem que ser discutido melhor e assim, é um dos meus projetos, né? Como eu tenho muitos projetos, assim que eu me lancei como pré-candidata e hoje como candidata, eu comecei a fazer minhas anotações do que eu gostaria que fosse colocado em questões, né, em relação a projetos de leis. Então, uma das coisas que eu acho que seria muito importante da gente discutir é o CAPS infantil e o adulto, né? O CAPS e o adulto. Porque a gente está falando de pessoas que não têm dinheiro, né? Sim. E que não tem horizonte, não tem... Mas que são pessoas que estão contribuindo ali, que são trabalhadores, são Sim. pessoas que estão pagando ali seus impostos, são pessoas que estão ali, né, ajudando de algum jeito o governo, né? Então, assim, são pessoas que merecem sim ter uma atenção e a gente precisa discutir
sobre a melhoria do CAPS, né? Do CAPS infantil e do adulto. É muito importante a gente estar conversando também sobre isso. E não achar que o CAPS é um lugar de memes, é um lugar engraçado, onde as pessoas podem fazer vídeo, podem fazer coisas assim para deixar tudo. Porque não é isso. É só quem vive. Eu passei, minha mãe precisou ir para o CAPS, na época ela pegou um herpes zoster por conta de uma depressão, e o sistema imunológico dela ficou muito fraco. A minha mãe chorava o dia todo, ela passou uma depressão muito forte, ela pegou uma doença aqui, que foi esses herpes zoster, é uma doença horrível. É horrível. Por conta dessa depressão. E os médicos falaram até que ela estava com HIV, né? Mas ela fez o exame e deu negativo. E não era isso. Era por conta da depressão. Então, assim, ela tentou entrar no CAPS e não conseguiu. Ela fez 2 sessões com a psicóloga. Depois daí, o CAPS simplesmente disse que não podia mais atender ela. E aí, depois eu precisei levar minha sobrinha. Então, assim, veja que eu sempre estive no meio dessas. E hoje com a minha filha, né? Porque a minha filha, ela faz as terapias dela numa ONG, aqui dentro de Belém, e ela está sendo chamada, que também as terapias que está junto com o SUS, né? Então, assim, eu estou envolvida, eu sei como funciona, eu tenho noção da importância que é tudo isso, porque a minha família, a minha sobrinha, que eu amo, que é importante, a minha mãe e a minha filha, que são as 3 pessoas mais importantes da minha vida, precisam disso. Então eu sei que eu tenho que fazer algo por elas, né? E por muitas outras famílias que também precisam, que isso é muito importante. Se colocando no lugar do outro, né, Anne? Viu que passou rápido? A gente já está nos finalmente, né? A gente começou um pouquinho mais tarde, por isso que eu estou passando um pouquinho mais. Mas, assim, eu quero muito te agradecer por ter participado, por a gente ter tido esse tempinho aí travou para mim, mas tá me ouvindo, Anne? Tô ouvindo. Ah, tá. Só tá travada a imagem, mas tá tudo bem. Então, assim, é muito, muito interessante, é muito proveitoso. Agora voltou. Muito gostoso essa participação, a gente falou de tudo e mais um pouco, né? Falamos de coisas que a gente nem pensou em falar aqui. E eu agradeço demais a sua participação, agradeço demais você ter estado aqui. Será que seria muito abuso eu pedir só uma palhinha do Daqui Pra Frente, que é a minha música? Eu queria cantar, na verdade, valendo, só que eu acho que eu vou ter que cantar na capela mesmo, porque eu tô com o meu microfone tá com o cabo escangalhado. Aí eu vou cantar, então. Você cantar, pode falar. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os telespectadores, para os seus seguidores, para os meus seguidores que estão aqui, ó. Tem gente aqui, tem a Luane. Oi, Lu, a Luane Pinheiro, que é uma colega, já foi uma colega de trabalho. Deixa eu ver. Modelos. Tem um monte de gente aqui. Bom dia, que top por estarem aqui comigo. O pessoal que está aqui no TikTok também, obrigada. Bom dia por estarem aqui. E os seus também, que você deixar uma mensagem de semana aí, de mês, início de mês, 1º de agosto, né? Para as pessoas que estão nos acompanhando aqui hoje. Primeiramente, obrigada por vocês terem ficado até o final com a gente. Foi uma conversa muito gostosa e libertadora também. E é muito importante ter pessoas para nos ouvir, né? Porque assim isso continua dando a nós motivação de continuar falando sobre esse assunto. Porque para muitos é um assunto muito chato, mas é um assunto muito relevante, muito importante para um todo. Então, muito obrigada a todos que ficaram com a gente até o final. Isso realmente fez, assim, tudo valer a pena aqui. E quero também dizer para vocês, quem puder acompanhar mais o meu trabalho na rede social, me sigam, Anne Lopes Cantora no Instagram, Anne Lopes Cantora no YouTube, Anne Lopes Cantora no TikTok e no Spotify também as minhas músicas. Se você quiser conhecer o meu lado Anne Lopes e o meu lado mãe,
E outros lados também que eu tenho, porque eu tenho outros lados também. Vocês vão me acompanhando aí, eu tenho lado culinária, eu tenho lado de roupa, né, que eu também gosto de costurar. Eu tenho lado também de estudante, porque eu faço faculdade de cosmetologia. Então, assim, eu tenho vários lados, assim, além de ser mãe atípica e agora o lado político, né? Então, É muita eu tenho coisa. certeza que é muita coisa, vocês não vão ficar assim. Ai, nossa, que sem graça, não sei o que. Vai ter sempre alguma coisa interessante ali para vocês, viu? E eu espero ver você aqui mais vezes, aqui em Itaituba, mais shows, né? Eu vou Amém, até eu pedir também para o espero. Tiago colocar aí, antes de você sair, para você assistir, que é eu sou uma psicóloga voluntária da Associação Voluntária de Combate ao Câncer aqui de Itaituba. E a gente está promovendo uma feijoada que vai acontecer agora no Dia dos Pais, a primeira Feijovip do Amor. E que todo o dinheiro arrecadado será destinado para o Hospital de Amor de Porto Velho e de Barretos, que é o hospital que a gente representa. Tá aí, ó, o Tiago já mostrando a primeira Feijovip do Amor, que vai acontecer agora no dia 9 de agosto. E nós vamos ter uma série de atrações aí, faltou tem o DJ Adailton, Bora de Pagode, o Forró de Boa, e tem uma sanfoneira que se candidatou também, vai estar com a gente. Também Saudade, Rose. E aí, se fosse, né, com mais tempo e tivesse condições, eu queria te convidar para você vir participar também. Passa para o outro lado, Tiago. Então, assim, é uma feijoada que a gente está proporcionando. Além disso, ó, aí ó, vai ter o espaço para criança. O Léo Encantado, que é um animador aqui de Itaituba, ele cedeu também praticamente tudo que a gente está conseguindo para essa feijoada. Foram doadas, tanto a pessoa quanto o que vai ser consumido. Então, assim, graças a Deus, a gente vem tendo muito sucesso, muito apoio da comunidade de Itaituba, de um modo geral. E eu espero você na segunda Feijovip do Amor, ano que vem, aqui em Itaituba, como uma das atrações musicais, viu, Anne? Aqui com a gente. Aí o abadá está R$ 120 para o adulto, ou 150 com o copo ali, o copo personalizado. Para criança de 0 a 2 anos não paga, mas se quiser o abadá é só avisar que a gente confecciona, aí o abadá sai R$ 30. De 3 a 8 anos, R$ 30, e de 9 a 16 anos, R$ 60. Então, assim, e esses de 3 a 16 anos tem que ter o uso obrigatório do abadá, que é essa camiseta lindíssima aí, que você está vendo aí. Então, e é assim, é uma feijoada, Anne, que toda a carne que vai estar nessa feijoada, ela está sendo defumada lá em Trairão, que é uma cidade aqui pertinho. Então, não é comprada ali no mercado, não. Está sendo defumada artesanalmente, está sendo feito, né? Que top! Uma pessoa especialista que vai fazer a feijoada. Além da feijoada, que vai ficar lá a mesa posta, vai estar servindo uma linguicinha, uma calabresa, uma batata frita, alguma coisa. E sobremesa. Então, você paga R$ 120 coisa boa. E você come à vontade até às 3 da tarde, com atração musical, com show, com tudo. E a festa vai até às 10 da noite. Então, você chega meio-dia, você vai embora às 10 da noite, o dia inteiro se divertindo. Então, eu quero aproveitar esse espaço para dar a todo mundo que está me assistindo, tanto aqui pelo TikTok, quanto pelo Instagram, pelo YouTube aqui, que vai vir, né? Que eu vou jogar isso nas redes sociais hoje ainda. Pelas suas redes sociais, quem conhece você aqui de Itaituba, convida o pessoal para vir. E a gente está aqui com você, desejando sucesso na sua vida, desejando prosperidade para você. Deus abençoe muito a sua carreira, não só como cantora, como mãe, mas como futura deputada federal, né, aí do nosso estado, que hoje eu me falo nosso, porque eu já me sinto meio paraense aqui agora. Então, que Deus abençoe muito você, Anne, que você continue sendo essa pessoa
guerreira, lutadora, mas com humor, com sabedoria, com empatia, sabe? Isso faz um diferencial muito grande. Eu só tenho a agradecer mesmo a você, deixar um super beijo, desejar que a sua semana seja só de bênçãos e alegrias. Amém. Obrigada. Para você também, eu desejo tudo isso. Você tem uma energia muito boa também. E é sempre muito bom estar conversando contigo, né? Tendo esse contato contigo aí, que tu é uma mulher incrível. E admiro demais o teu trabalho, o que tu faz. Tu realmente tem um coração muito bom. E a gente precisa de pessoas assim, que se comprometam com a sociedade mesmo, tendo empatia, com gentileza e com humanidade, né? E eu vou cantar a tua música aqui. Oba! Despedir dos meus telespectadores, que a hora que você terminar de cantar, nós vamos encerrar o programa. Eu agradeço a todos que estiveram comigo. Deus abençoe a semana de cada um de vocês. Semana que vem eu vou estar com 2 pessoas aqui. Um escritor e uma promotora de leitura, de volta à leitura. Um lá de Brasília e um lá de Paris. Os dois, a gente vai fazer um link com os dois para que a gente possa falar sobre o resgate dessa leitura tão necessária que a gente precisa. Deus abençoe a vida de vocês, que vocês fiquem bem. Um super beijo e vem ser pleno você também. Com vocês agora, Anne Lopes. Bora lá. Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz, mas não vi ninguém que não quer nosso bem. Eu me dediquei, por nós dois lutei, eu e você contra o mundo. Eu enfrento tudo se eu tiver você. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. Eu te amo até o fim dos tempos. Beijão! Vitória, obrigada, fica com Deus. Beijo, beijo, gente. Tchau, meus amores, obrigada! Até semana que vem. Vem ser pleno você também.